Economia, com Juliana Rosa. Hora de conversar com Juliana Rosa. O quanto a taxa de juros do Brasil poderia ser menor se houvesse apenas confiança nas contas públicas? Olha, veja só, apenas uma questão de confiança, Ju. Quanto? Diga lá, bom dia para você. Pois é, essa é uma palavrinha mágica, viu, Megali, que poderia fazer rapidamente a situação ser bem melhor em termos de juros e, consequentemente, de inflação, né, que é o que motiva a alta de juros. Esse debate está ganhando força, obviamente, com esse juro de 15%, né, mantido essa semana. Bom dia para você, para Sheila, para Carlinha, bom dia para os nossos ouvintes. Acho importante a gente explicar por que esse debate das contas públicas, ele hoje é o mais emergencial quando a gente pensa em economia, porque como a situação das contas públicas ela está numa situação ruim, isso vai gerando consequências que vão impedindo da gente avançar em outras áreas, né? Quando a gente não tem uma situação de gasto público adequada, a gente não consegue fazer os investimentos adequados, não consegue melhorar ali os gargalos que a gente tem. O Banco Central tem colocado nos comunicados, como colocou essa semana, ao decidir manter a taxa de juros do Brasil no maior patamar em quase 20 anos, sobre a questão fiscal, sobre a questão das contas públicas. Sempre está lá, entre os motivos que fazem o Banco Central ser cauteloso para cortar juro, a questão das contas públicas. Eu vou dar dois exemplos para vocês entenderem o quanto que a questão das contas tem atrapalhado a questão da queda dos juros no país. A primeira delas é o dólar. Quando se tem uma política de contas públicas confiável, a gente imediatamente consegue ver a moeda se valorizar. Tem vários estudos que mostram que o dólar estaria num patamar bem mais baixo do que está hoje. E olha que, nesse momento, os Estados Unidos estão nos ajudando com o corte de juros, com a piora lá da economia americana, o dólar tem caído, está na casa dos R$ 5,30. Mas vários estudos mostram que o dólar estaria bem abaixo, inclusive desse patamar, poderia estar na casa dos R$4, ou seja, faria muita diferença na inflação se a gente tivesse um dólar mais baixo. A gente fala aí, dólar impacta preço de combustível, de alimentos, produtos da indústria, enfim, a moeda americana faz um efeito na inflação. E o segundo impacto desse desequilíbrio das contas públicas é o fato de que o governo estimula demais o consumo. E isso faz com que a economia, com gasto exagerado, acabe crescendo acima do potencial seu de crescimento sem gerar inflação. Se fala hoje que o potencial de crescimento da economia brasileira sem gerar inflação está em torno de 2%, que é mais ou menos para onde a gente deve caminhar, né, depois de crescer mais de 3% aí nos últimos anos. Então se estimula demais o consumo e aí vem a inflação e aí você tem que aumentar juro. A questão da credibilidade das contas ela é fundamental, não é para equilibrar as contas de hoje para amanhã. A gente sabe que não é algo simples, a gente está há 10 anos com desequilíbrio das contas públicas, não é de hoje. Mas quando você tem uma regra das contas que permite que ao longo do tempo haja uma credibilidade nessa trajetória da dívida do país, rapidamente você colhe hoje os efeitos disso, com o dólar mais baixo, com uma capacidade de juros também menor quando a gente vê em termos de empréstimos, por exemplo. Ontem a Instituição Fiscal Independente, que é uma instituição ligada ali no Senado Federal, divulgou um relatório dizendo, por exemplo, que o orçamento do ano que vem ele é irreal. Ele tem premissas que são irreais, ele conta com receitas que não estão seguras, que o Congresso ainda tem que aprovar, como aquela medida provisória de retirar isenções de algumas aplicações financeiras, aumentar imposto de fintechs, cobrar das bets, por exemplo, e também a questão das receitas também estão superestimadas, porque o governo diz que a premissa é um crescimento da economia no ano que vem mais de 2%, que é muito otimista, e isso faz muita diferença em termos de arrecadação de impostos. A previsão de inflação deles também é bem mais otimista do que a média geral hoje do mercado. Então, pessoal, estou trazendo isso aqui porque eu acho que tem muito discurso
né? E pouca coisa que está sendo feita. Aliás, o nosso Congresso Nacional tem dado um show de horrores, né? A gente está aqui falando sobre questões estruturais, a importância da gente discutir questões sérias no país para que a gente possa ter um ambiente saudável para o crescimento, mas não, né? Estamos aí com o Congresso soberbo, com uma discussão que vai contra interesses da sociedade, obviamente, né? E com um poder muito desequilibrado, né? Convenhamos que está difícil discutir questões estruturais no Brasil, né? Me faltam palavras para definir aquilo que foi decidido pela Câmara dos Deputados nessa semana. Numa boa. E me faltando palavras, eu fico com as do Marcos Augusto Gonçalves na Folha de São Paulo de hoje, em que ele escreve o seguinte título: Compec Câmara chafurda em esgoto. É isso, eu não consigo imaginar a imagem mais vívida e mais fiel à realidade do que um bando de ratazanas chafurdando no esgoto no momento em que o Brasil precisa de tantas reformas, precisa tanto da política, né? Para voltar a colocar a economia nos eixos, para, enfim, dar aquele salto de verdade. Megali, o voo do Gavião, né? Megali, Diga lá, os políticos, Megali, estão pensando o tempo todo em si, né? Não estão pensando no país. É revoltante o que está acontecendo. Mas eles nunca tinham sido tão explícitos, né? Nunca haviam sido tão explícitos. Né? Enfim, perderam a mão completamente. Mesmo pra gente que tá acostumado a levar tapa na cara, essa foi demais. Ô, Ju, amanhã tem economia pra você. Vamos rapidinho. Ih, meu Deus, 9h17. Amanhã, meio-dia. Já estamos estourados. Amanhã, meio-dia, então, com a Nathalie Victal, que é economista, a gente vai fazer um panorama aí dessas questões aí do Brasil, juros, inflação. Convido todo mundo. Boa. Valeu, Ju. Bom fim de semana. Para vocês também. Um beijo.